meus queridos amigos e irmãos. É uma verdadeira bênção poder compartilhar trechos da palavra do Senhor com você. Nós estamos dando início a uma nova série de devocionais. E esta série de devocionais está lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo 9, que é a oração do Pai Nosso. E antes de começar, é importante nós dizermos algumas palavras a respeito da oração. Em primeiro lugar, a oração faz parte do cotidiano do crente. Sim, o crente fala com Deus. Deus fala com o crente por meio da palavra, aplica essa palavra aos corações pela intervenção do Espírito, e esta intervenção do Espírito vai transformando a nossa vida, nos conformando à imagem do seu Filho, isto é, a imagem de Jesus Cristo. E a oração é a forma com que nós falamos com Deus. Nós falamos com Deus a respeito dele mesmo, a respeito das promessas. Falamos com Deus a respeito da nossa vida. Falamos com Deus a respeito da vida de outros irmãos, de outros crentes. E assim, vamos nos comunicando com o Pai. A oração é a maneira com que nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor. E é bem verdade que a oração não muda a vontade de Deus. Isso seria loucura, pensarmos que nós podemos mudar a vontade daquele cuja vontade é perfeita. Mas a oração muda a nossa vontade. Ela nos conforma à vontade do Pai. Ela nos adequa aos projetos, aos propósitos que o Pai tem em relação às nossas vidas. Então, dando início às nossas devocionais, eu gostaria de voltar um pouquinho no texto e, ao invés do versículo 9, começar no versículo de número 5. O texto sagrado, ensinado por Jesus, nos diz: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens." A primeira instrução a respeito da oração é uma instrução negativa. Quando orardes, não podemos orar como os hipócritas, que oram em pé, de voz alta, na praça, nas sinagogas, nos templos, para serem vistos pelos homens. Eu não estou dizendo que orar em pé é pecado. Claro que não. Nem eu estou dizendo isso e nem o texto sagrado. Também não estou dizendo que orar em voz alta dentro da igreja é um erro. Não é isso que o texto nos está ensinando. O que o texto está nos ensinando é que a oração deve ter como alvo o próprio Deus. Nós oramos para Deus. E se de repente nossas orações forem feitas para serem vistas pelos homens, a Bíblia já nos diz aqui no versículo de número 5. "Em verdade vos digo que aqueles que oram para ser vistos pelos homens já receberam a sua recompensa." Isto é, a sua oração não foi atendida pelo Pai, pois mesmo que as palavras peçam alguma coisa ou sejam dirigidas ao Pai, quando o coração deseja ser visto pelos homens, a oração cumpre o seu propósito quando os homens vêm e aplaudem a oração do hipócrita. Quando os homens batem palmas para a retórica, a eloquência, as palavras difíceis, a impostação de voz, quando os homens aplaudem um outro homem, esta é a recompensa daquele cujo coração não está devotado ao Pai. Quando você orar, então, não ore como os hipócritas, que querem ser vistos pelos homens. Ore como crentes, que querem falar com Deus. A oração é sua comunicação com Deus. Não ore para ser visto pelos homens
ou para se comunicar com eles. Ore para ser visto por Deus e se comunicar com o nosso Pai. Demos início às nossas devocionais e que a sua oração seja uma oração sincera, que não visa ser aplaudido pelos homens, mas sim derramar o seu coração e a sua vida àquele que tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode. Deus abençoe, meu querido irmão. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser e permitir. Tchau.